Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta ao evento Mulheres na Gestão da Pecuária Leiteira e agora com a palestra falando sobre gestão de indicadores com a palestrante Bruna Silper. Bruna é médica veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em zootecnia pela mesma universidade, doutorado em ciência animal pela University of British Columbia, é especialista em pecuária de precisão da Zoetis e atua na gestão da Fazenda Brejo Alegre, propriedade da família em Itaúna, Minas Gerais. Bruna, seja muito bem-vinda. O tema da palestra será sobre a transformação de dados em informações na fazenda e as oportunidades da era 4.0. Pessoal, a gente sabe que sem indicadores não sabemos nada, né? Como que a gente vai avaliar se estamos tendo rentabilidade, se o nosso negócio está dando certo, se o nosso custo de produção está adequado, sem indicadores, sem saber fazer essas análises, certo? E é sobre isso que a Bruna vai falar com a gente hoje, tá bom? Bruna, seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui com você hoje e também seja muito bem-vinda a nossa mediadora, Udi. Meninas, agora é com vocês. Boa noite, Bruna. Boa noite, audiência. Que audiência tão maravilhosa. Estamos chegando ao final do nosso segundo dia, né? E aí já uma carga gigantesca de conteúdo. E vamos finalizar com chave de ouro, né? Com a Bruna, que desde já agradeço a participação dela conosco, né? Estamos muito contentes em fechar com chave de ouro agora o nosso segundo dia. E Bruna vai conversar um pouquinho conosco sobre gestão de indicadores, tá? As informações da fazenda precisam ser armazenadas em local seguro e de fácil acesso. O que o gestor precisa é de um bom software para ter sempre disponíveis por meio de um computador, celular ou tablet, os números e as informações do seu negócio. Cada centavo gasto precisa ser contabilizado para gerar indicadores futuros. Os dados, se interpretados de maneira correta, poderão ser úteis para as gestoras e ajudar na tomada de decisões. Bruna é médica veterinária, tem mestrado em zootecnia, é doutora em ciência animal, então, minha gente, ela tem respaldo para falar sobre esse assunto e a gente vai explorar, a gente vai debater e conversar bastante com a Bruna. Inclusive, pessoal, aproveitem para tirar suas dúvidas. Durante a palestra, a gente vai dar um break para que vocês possam sanar suas dúvidas e bater esse papo com a Bruna. Bruna, você que já está aqui conosco, né, já está aqui participando do nosso evento, seja bem-vinda. E agora o palco digital é todo seu. Obrigada, Udi. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí a Vanessa e a Heloíse pelo convite. É muito legal poder vir trazer um pouquinho da minha experiência aí, né, tanto na carreira da medicina veterinária, quanto no trabalho com a fazenda. Então, pessoal, o objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre transformação de dados em informações e as oportunidades que essa era 4.0 traz para a gente. E desde esse momento eu já quero falar que a era 4.0 ela já é realidade, a gente já está vivendo essa revolução tecnológica. Então, o ponto aqui não é mais quando isso vai chegar, mas como a gente vai se adaptar a algo que já está aqui. Então, o pessoal aí já me apresentou, mas me apresentando para vocês, então, sou a Bruna, sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado em ciência animal, como as meninas comentaram, e eu quero só contar um pouquinho da minha história, muito rápido, que eu acho que é interessante aí, inclusive do ponto de vista do evento, do propósito da Agromulher, da nossa participação cada vez mais crescente. Então, só para a gente contextualizar, o sotaque não engana, né? Eu sou mineira de Belo Horizonte, tive o prazer aí de estudar na Escola de Veterinária da UFMG, onde eu fiz a minha graduação
e o meu mestrado. Fui orientada da professora Sandra, que falou aí para a gente ontem, né, que teve a palestra ontem nesse mesmo horário. E depois disso, até muito por influência da professora Sandra, eu fui para o Canadá fazer o meu doutorado, onde eu trabalhei com essas tecnologias de precisão, né, todas essas ferramentas que a gente ouve falar aí de monitoramento de atividade, monitoramento de ruminação, né, equipamentos de ordenha mais automatizados. Então, eu fui trabalhar com isso tudo, e principalmente com a parte da atividade voltada para o manejo reprodutivo do rebanho leiteiro. Eu me especializei, então, nessa área, e aí, eu voltando ao Brasil, né, em 2017, eu tive aí a oportunidade de voltar a me aproximar mais da Fazenda da Família, que é a Fazenda Brejo Alegre. Então, aqui uma foto, eu e o Pedro, muitos anos atrás, vocês podem ver ali bem clarinho, a foto é de 2000. Então, eu bem pequenininha, pequena na idade, que o tamanho é o mesmo até hoje. Mas, né, assim, como das nossas primeiras vacas ali, uma das primeiras vacas holandesas, e começando esse trabalho. Então, foi uma oportunidade muito grande aí que eu tive na minha formação, né, de estar sempre em contato com a atividade leiteira, sempre com esse assunto dentro de casa, fim de semana na roça. Então, foi muito bacana crescer acompanhando a evolução da fazenda e, hoje em dia, poder estar junto com o time no dia a dia. E além disso, né, de participar aí das decisões da fazenda, dessas análises dos números, eu hoje, como a Vanessa apresentou, trabalho nas OETs, né, sou especialista em pecuária de precisão. Então, a minha função é basicamente, né, trazer esses sensores para o mercado e encontrar aí as melhores formas de aplicar isso na realidade das fazendas aqui do Brasil. Né, foi a missão que eu me coloquei aí nesse retorno depois do meu doutorado. Então, isso aí é um pouquinho da história. Vamos ao que interessa aqui. Eu trouxe bastante informação sobre a Fazenda Brejo Alegre para vocês, porque é onde, né, eu tenho essa experiência, e eu entendo que é uma fazenda que muitos de vocês aí, sejam, né, gestores, consultores, gestoras e consultoras, vão se identificar também, né, um modelo de produção aí que tem se tornado bem ativo aí, né, no nosso cenário do leite brasileiro. Então, a fazenda, como foi comentado, né, ela fica em Itaúna, em Minas Gerais. É uma fazenda de 165 hectares, 105 deles são agricultáveis. A gente cresceu aí um pouquinho essa área ao longo dos anos. E hoje a gente tem todo o rebanho em sistemas de galpão de composto, né, os famosos compost barns. Então, a gente tem todas as vacas em lactação nesse sistema, todas as nossas vacas secas, todo o nosso pré-parto. E, recentemente, a gente fez também o confinamento de toda a nossa recria. Eu vou falar um pouquinho dessa decisão, mas hoje a nossa recria também está toda em sistema de confinamento, e aí a gente utiliza toda a área da fazenda para a produção de volumoso, aí, principalmente silagem de milho e silagem de sorgo. Tá? Então, isso é o desenho da nossa fazenda. E, como eu falei, né, tem aí um pouco de história, desde aquela foto antiga minha lá nos anos 2000, a fazenda passou por alguns ajustes. A gente começou naquela época, até foi um pouco depois daquilo, a mudança para o sistema de produção de leite a pasto, né, um sistema de pasteiros de Tifton, rotacionado, irrigado, com um rebanho girolando aí 3/4, 7/8. E esse sistema funcionou muito bem durante bastante tempo, né, nós somos uma das fazendas pioneiras aí, tanto na adoção da assistência técnica do Reagro, quanto da gestão dos dados, tanto zootécnica quanto financeira, pelo IDEAGRE. Isso já é parte da realidade da fazenda há bastante tempo, esse controle dos números, não só o controle, mas a análise e o uso dessa informação para determinar nosso futuro. E isso foi muito importante no nosso processo de questionar o sistema em que a gente estava, para onde a gente queria ir e como a gente ia chegar lá. Então, ao avaliar, né, todos esses dados, a gente viu que com as médias de produção de leite que a gente conseguia, os custos fixos que tínhamos, toda a dificuldade aí da lavoura de cana-de-açúcar para o período das secas, que muitos de vocês conhecem, isso tudo fez a gente repensar o sistema e optar por esse sistema do confinamento, né, nos galpões de composto, aí iniciando em 2016. Tá? E é o sistema em que a gente está hoje, e temos tido aí resultados muito satisfatórios, né? Estamos bem contentes aí com a evolução da fazenda. Hoje, o que são nossos números, né? Assim, números chave aí, né? Por alto.
não por alto, números-chave básicos, né, gerais. A gente está com 320 vacas em lactação, uma média aí, neste ano até agora, de 28,6 quilos vaca dia, e temos aí 340 animais em recria. A gente faz a recria integral de todos os nossos animais, então temos aí essa recria bastante grande. E onde que a gente quer chegar, né? O que é o futuro da fazenda? A gente está indo aí para uma meta de uma produção de aproximadamente 14 mil quilos dia, que seria basicamente com 400 vacas em lactação, que é o que a gente tem capacidade para alojar e para produzir alimento, com uma média de 35 quilos vaca dia. Isso que é o nosso objetivo aí nos próximos anos. Estamos caminhando para isso. E grande parte, né, como eu falei, de toda essa evolução da Brejo Alegre foi por meio dessa gestão por resultados. Né, a gente tem esse sistema implementado aí em parceria com o Reagro, né, uma consultoria do Reagro desde 2009, onde tem toda uma metodologia de gestão, tanto zootécnica quanto financeira. Então, a gente reúne os gestores, os consultores da fazenda uma vez por mês, para a gente discutir todos esses indicadores, né, compará-los com as nossas metas, compará-los também com o nosso desempenho em anos, na mesma época de anos anteriores, nos meses anteriores desse mesmo ano, para que a gente saiba para onde a gente está caminhando, né? Assim, poder realmente avaliar a evolução, o resultado de medidas que foram tomadas, né? Se a gente conseguiu fazer diferente em relação a um ano anterior ou algum período que a gente teve maior dificuldade. E além disso, uma outra comparação que é extremamente útil para a gente é a comparação com os nossos pares, né? Com outras fazendas que têm sistemas de produção semelhantes. O famoso benchmarking, muitos de vocês devem ter ouvido falar já desse termo. Como esse processo de gestão, né? Essa consultoria que a gente faz com o Reagro, tem várias outras fazendas em um mesmo modelo, a gente pode levar isso tudo para uma reunião. Claro que às cegas, né, a gente não sabe que número é de que fazenda, mas a gente consegue comparar o nosso número com uma população de fazendas semelhantes. E isso é extremamente útil, porque isso dá ânimo para a equipe de ver que ela está, né, que a gente trabalha numa das fazendas que tem os melhores indicadores. Em alguns outros pontos, a gente vê que tem gente fazendo um trabalho muito melhor que a gente, e isso nos mostra o quê? Que a gente tem espaço para melhorar, isso também é muito importante, e a gente pode, inclusive, buscar informações com os consultores dessas fazendas que estão fazendo diferente, para a gente aprender um pouco também. E o mais importante disso tudo, né, é que a gente toma decisões informadas em equipe. Então, a gente chega para essa reunião já com os dados analisados, com a informação toda ali, e o que a gente tem que fazer é verificar e decidir o que está bom, o que não está, o que precisa mudar, e como que a gente vai fazer isso. Né? A gente sai sempre dessa reunião com um plano de ação, com responsáveis, prazos e outras partes desse processo. E tudo isso, né, pessoal, a gente precisa voltar lá no início. Tudo isso começa nos dados. Então, a gente tem que ter um registro eficiente das informações no campo, né? Muitas vezes isso é feito em fichas, em cadernos, o jeito que a fazenda encontrar que funciona melhor para o dia a dia dela, mas a gente precisa fazer todos esses registros, seja de ocorrências com os animais, de gastos, de saída de estoque de alimentos, de medicamentos, né? Cada fazenda aí vai estruturar o seu processo. Isso tudo tem que ser lançado em uma base de dados confiável, para que essas informações possam ir aí se acumulando e a gente possa realmente utilizar isso para ter um retorno na fazenda. Então, normalmente, o jeito que isso é feito é, atualmente, um computador na fazenda. A gente segue disso para uma análise e interpretação dos dados, né, de toda essa base que foi criada. Isso, muitas vezes, é feito direto no programa, né, muitos programas têm ferramentas aí de geradores de relatórios, para que o próprio produtor ou o veterinário, o consultor, possa fazer. Outros já têm plataformas de visualização de dados, que são as tais das dashboards, que são como se fosse um painel de avião ou um painel do carro que conta para a gente o status de diversos parâmetros, né? E muitas vezes isso feito também diretamente pela consultoria. E, finalmente, né, a gente tem que usar isso tudo para tomar decisão, certo? Acho que todo mundo aqui concorda comigo que tudo isso que a gente coletou, registrou, lançou, interpretou, tem que ser útil e tem que ser utilizado. Ou então todo esse processo deixa de ser relevante, né? A gente ficar coletando informação que não vai ser usada
não é ideal, mas acho que mais do que isso não é a gente deixar de coletar porque a gente não usa, né? A gente coletar e aprender a usar. Acho que o principal é isso. E falando um pouco já do 4.0, esse processo todo ele vai evoluir, né? A gente comentou isso aí na abertura da live. Então, o que está acontecendo? Nessa etapa de lançamento de dados cada vez mais frequente, a gente tem aplicativos nos smartphones, nos tablets, para consultar dados e para fazer lançamentos. Então, quando eu tenho, né, os animais da fazenda no meu celular, por exemplo, no nosso caso lá com o Ideagri, o aplicativo, a gente pode, né, olhando no meio dos animais, por exemplo, se eu ver um animal com comportamento de cio, eu posso olhar se esse animal está gestante, de quanto tempo, se ela está na janela esperada de cio, aí 18 a 23 dias, e dali já definir o que eu vou fazer. Ao invés de olhar a vaca, anotar o número dela num pedacinho de papel, voltar lá no escritório, olhar no computador, voltar lá para olhar a vaca de novo, né, a gente ganha bastante tempo aí na fazenda. E a outra parte é a gente conseguir fazer esses lançamentos direto no telefone. Também é um ganho de tempo muito grande, né? Então, se o inseminador, no momento que ele fizer a inseminação, ele puder já registrar qual foi a vaca, qual o horário, qual o touro, né? Qual era, às vezes, a temperatura do animal, alguma outra coisa que a gente registre, já faz isso tudo, isso já é sincronizado no computador da fazenda quando telefone e computador estiverem na mesma rede. Então, isso é o futuro e isso vai chegar muito rápido. A gente pode achar que, mas não precisa disso, mas do jeito que está funciona muito bem. Realmente funciona, mas as coisas vão mudar. E muito por causa da geração que está vindo aí, né? Eu ainda sou uma geração meio em cima do muro que não cresceu com telefone, mas tem um contato muito grande com isso aí desde a adolescência, pelo menos. Mas as gerações que estão vindo aí, que vão ser os futuros gestores, os futuros consultores, os futuros colaboradores de fazenda, eles todos vão o jeito que eles vão trabalhar é com esses telefones, com esses tablets. Então, isso vai chegar cada vez mais rápido para a gente. E não, assim, acho que é legal também a gente refletir que não é só isso aqui que é tecnologia 4.0, né? Toda a questão de ter um software de gerenciamento de dados na fazenda já é parte dessa revolução tecnológica. A gente ter essas dashboards já mostrando os dados em perspectiva de metas ou de comparações também já é esse avanço tecnológico. E um outro que vai vir aí também, eu vejo que muito em breve, é a inteligência artificial, né? A gente ter aí aprendizado de máquina, programações, algoritmos que analisam esses dados para a gente e talvez não tomem as decisões, mas eles nos informam qual seria a melhor decisão naquele momento, né? Então, por exemplo, um algoritmo que pode ficar monitorando a produção individual das minhas vacas e me avisar quando eu tenho um animal que está abaixo de um certo limite de produção que eu configurei, porque eu preciso secar aquela vaca, né, ao invés de esperar até o dia que eu vou fazer a pesagem de leite para perceber que eu deveria secar esse animal. Tá? Então, aqui só alguns desses pontos. E uma outra questão que pode parecer muito básica, mas na minha experiência, aí, tanto na fazenda quanto no que eu tenho trabalhado aí no campo com essas tecnologias de precisão, e mesmo na época que eu ainda estava na vida acadêmica, é que a qualidade dos dados é fundamental. Né? Se a gente colocar uma informação imprecisa no sistema, o resultado que a gente vai ter também vai ser impreciso e não vai servir para a gente tomar uma decisão que traga retorno para a fazenda. Então, assim, num exemplo muito, muito simples, né? Se a gente estiver fazendo uma análise aí de cálculo de ganho de peso diário, as entradas extremamente simples, peso ao nascimento, peso ao desaleitamento, data de nascimento, data de desaleitamento, o programa faz esse cálculo para a gente. Mas se eu começar a inserir pesos ao desaleitamento errados, né, eu tenho uma bezerra com 110 quilos, uma com 125 e joguei um número 40 lá. Isso vai trazer a minha média muito para baixo e eu vou achar que eu tenho um problema quando, na verdade, provavelmente não tem. E talvez até pior, a gente fazer lançamentos errados, né, nesse caso, para cima e ficar feliz da vida que a gente está com uma média de ganho de peso aí de 850, 900 gramas por dia, quando, na verdade, existe erro de lançamento e a gente está perdendo a oportunidade de cuidar melhor das nossas bezerras. Então, o recado é esse, para a gente ter resultados que contribuem para o resultado da fazenda, financeiro, zootécnico, de bem-estar dos animais e tudo mais que a gente considera, a gente tem que ter excelência nessa anotação e nesse registro. Né? Então, acho que nunca é excesso a gente lembrar disso. E lá na Brejo Alegre, então, né, quem faz todos esses lançamentos para a gente é a Jéssica.
ela que coordena o IDEAGRE, então, como vocês estão vendo ali, tem um caderno, o pessoal no centro de manejo tem fichas, no bezerreiro tem ficha, isso tudo, né, tem toda uma rotina estabelecida aí pelo Geraldinho, nosso gerente de produção, do que tem que ser lançado a cada momento, com que frequência, né, e é essa informação aí que é a base de tudo aquilo que eu falei que a gente faz com a gestão de resultados. Sem esse trabalho da anotação cuidadosa, né, por quem está lidando com os animais no dia a dia, e o lançamento cuidadoso que a Jéssica faz no IDEAGRE para a gente ter esses números, a gente não conseguiria ter tido o sucesso que tem né, na nossa experiência aí com a gestão por resultados. Então, acho que é importante a gente lembrar sempre desse ponto. E por isso, né, que uma vez coletados esses dados, então a gente tem informação para discutir e para agir. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos do que seriam esses dashboards, essas análises. Né? Por exemplo, algo que a gente sempre trabalha é a previsão de partos, a gente olha isso mensalmente. Por exemplo, aqui a gente vê ali que em fevereiro de 2021 a gente vai ter uma concentração grande de partos, então a gente já precisa se preparar, né, para como a gente vai lidar com isso. Vamos mudar a quantidade de leite para poder desmamar a bezerra mais cedo, vamos mudar a idade de transição de um lote para o outro para a gente poder liberar espaço. Isso tudo tem que ser planejado, né? Não dá para de repente a gente chegar lá e não ter espaço no bezerreiro. E, inclusive, já em anos anteriores, a gente viu esses resultados vindo e foi uma decisão importante que a gente teve de aumentar o nosso bezerreiro, né, de construir área para mais animais, porque a gente sabia que ia ficar apertado e a gente não queria prejudicar o tempo de aleitamento dos animais. Então, a gente teve tempo para planejar o investimento, executar a obra, até que esses animais viessem a nascer. Então, um exemplo aí de onde é importante a gente ter esses dados. E também, por exemplo, né, todo um dashboard aí de reprodução com desempenho de cada inseminador, o resultado a cada mês, o resultado do ano. Então, isso tudo é base para as nossas discussões e ajustes, do mesmo jeito um dashboard todo de desaleitamento, né? Então, a cada mês, quantas bezerras, quantas delas tinham peso, para a gente ver se está passando bezerras desaleitadas sem pesar, qual foi o peso, qual foi o ganho, e aqui, ó, quando a gente tem um problema, igual a gente teve em agosto, e da média abaixar um pouco, a gente precisa, né, já em agosto mesmo, no final do mês, investigar esse número, para que isso não continue se repetindo. Então, é exatamente esse o nosso objetivo aí com toda essa coleta de dados. E eu trouxe para vocês, então, né, para a gente contextualizar, acho que fica um pouco mais prático, algumas situações onde esses dados foram fundamentais para a evolução na Brejo Alegre. Tá? Um exemplo muito interessante foi o nosso manejo de peso e idade ao primeiro parto. Eu acho que eu esqueci de comentar lá no início, mas com a mudança do sistema de partejo para o confinamento no compost barn, a gente também decidiu trabalhar com o rebanho holandês. Né? Então, fomos apurando aí o grau de sangue das nossas vacas girolando em direção ao holandês. E com uma condição de recria confinada, raça holandesa, né, a gente definiu essa meta que a gente tinha que ter parto aos 24 meses. Né? A gente não podia mais ficar com animais parindo aí com 26 meses, 28 meses, como era em anos anteriores. Então, a gente alcançou essa meta em 2018, mas a gente tinha ainda muitas novilhas parindo abaixo de 24 meses, certo? Porque uma coisa é a gente ter a média de 24. Se a gente tiver, por exemplo, novilhas aí parindo, né, com 22 a 28 meses, pode ser que a média seja 24, mas eu tenho muitos animais fora da faixa ideal, né, ao contrário do que se eu tivesse elas parindo aí com 23 a 25 meses, com uma média de 24. É um cenário muito diferente. Eu tenho praticamente todos os animais dentro da faixa ideal, que a gente sabe que tem benefícios aí para a produção da lactação, para a reprodução, para o retorno financeiro que esse animal nos dá. E com isso, né, como a gente tinha a meta de 24 meses atingida, mas muitos animais parindo aí mais cedo que isso, a gente começou a ter alguns problemas de parto, baixo peso ao parto, comprometimento do desempenho na lactação, e precisamos revisar. E a gente viu isso tudo por quê? Porque a gente tinha dado anotado, né? A gente tinha o controle sobre a liberação dos animais para inseminação, o peso que elas foram liberadas, como estava a nossa eficiência reprodutiva nessas novilhas, toda a saúde delas pós-parto. Então, essa informação é toda a base para a gente poder fazer essa discussão que eu estou trazendo para vocês aqui. E o que a gente fez? Em 2019, a gente corrigiu esses critérios de idade e de peso, jogando isso um pouco para frente, novilhas mais velhas e mais pesadas.
Que risco que a gente tinha de fazer esse ajuste sem mexer na eficiência da recria da reprodução e não ter novilhas na idade correta com o peso ideal, ou a gente não ser eficiente na reprodução e elas parirem mais tarde, porque a gente demorou mais para liberar. Então a gente tomou essa decisão já cientes de que a gente precisaria manter a eficiência nessas outras duas áreas em função do ajuste. E aí um pouquinho em resultados. Né? Em 2018, o que era o nosso cenário? A gente liberava as novilhas, realizado isso, tá? Em média, com 12,5 meses, 371 quilos. Em 2019, a gente passou a liberá-las com 13,9 meses, 383 quilos. Então, a gente adiou aí 1,4 meses. Né? Como é que a gente fez para isso garantir que essas novilhas ainda iam parir com 24 meses e mais, concentradas ao redor dos 24 meses? Né? Principalmente aí a eficiência reprodutiva. Então, a gente vê que a taxa de concepção ano das novilhas passou aí para 47%, né, um aumento de 5 pontos percentuais em concepção nesse nível é um aumento significativo. E, além disso, uma eficiência muito grande na taxa de serviço, né, na taxa de inseminação. Então, de todos os animais que estavam aptos a serem inseminados, quantos a gente realmente inseminou. E se a gente olhar nesses gráficos aqui, né, como para referência, cada barra é uma semana depois que a novilha foi liberada para inseminar, tá? Em 2018. Então, vocês podem ver aqui que na primeira semana a gente inseminou 29%, na segunda semana 34%. Não está ruim, dá para a gente ser bem eficiente desse jeito, mas para liberá-las mais tarde a gente precisava fazer ainda melhor que isso. E o que a gente realizou em 2019 já foi isso aqui. Na primeira semana pós-liberação, a gente já tinha 48% das nossas novilhas inseminadas, com uma média de concepção geral de 47, mas nessa inseminação de 51. Então, a gente já saía aqui com uma dianteira muito grande de novilhas já gestantes logo após a liberação, e mantendo essa eficiência aí para frente, a gente conseguiu manter a média de idade ao parto em 2019 também aí nos 24 meses, como é a nossa meta. E além disso, né, um outro ponto muito importante, por que a gente preocupa com a idade ao primeiro parto das novilhas, pela própria produção de leite. Né? A gente está indo aí, então, em direção aos 35 quilos de média. A gente precisa que o nosso rebanho melhore a cada ano nas lactações fechadas. Aqui nesse gráfico, a gente vê que o número tem melhorado. E muito importante também que a produção dessas primíparas, essa curva em verde água aqui de baixo, como ela se compara com a produção das nossas vacas adultas. Né? Hoje, esse número nosso aqui está em 85%, 86%, que é exatamente aí a nossa meta, né? Que as primíparas produzam aí cerca desses 85% das vacas adultas. Isso indica que a gente está tendo bastante sucesso aí em todo esse manejo aí da preparação delas para o parto e para essa lactação. E claro que isso é efeito de manejo, de sanidade, de bem-estar, né? O conforto dessas novilhas estando no sistema do compost fez muita diferença, e toda uma evolução genética, né? Como eu falei, esse aumento de pelo menos 5 quilos na média, isso não vai vir fácil, né? Vai ficando cada vez mais desafiador. Então, uma estratégia que a gente tem usado é fazer as análises genômicas, né? Como Clarified, das nossas novilhas, aí perto dos 10, 12 meses, para a gente já escolher quem são as nossas doadoras e fazer transferência de embriões para as nossas vacas adultas, né? Porque com isso a gente vai reduzir muito o intervalo de gerações, sendo que as nossas novilhas são os nossos animais com melhor genética. Então, essa é a parte um pouquinho aí da estratégia que a gente tem usado. E um outro exemplo, né? Mudando o disco um pouquinho aqui para a saúde pós-parto. A gente tem também, né, todo esse controle, de novo, né, toda uma análise no nosso centro de manejo, o lançamento dessas informações no IDEAGRE, para a gente poder ter essas informações aqui que são desse nosso dashboard que eu estava falando. Então, a gente consegue ter esses números que, assim, né, não que precise tanto, mas para evidenciar, né, para quantificar quanto a doença impacta a vida da vaca. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nos casos de retenção de placenta, elas produzindo aí 3 quilos e um pouquinho a menos do que as que tiveram, do que as que não tiveram retenção, né? Uma taxa de concepção pior nas que tiveram retenção, e principalmente uma perda gestacional muito mais alta. Né? Então, a gente vê o quê? Que
claro, importante o máximo possível a gente ajustar todos os manejos, nutrição, para evitar ao máximo esses casos, né, para que a gente possa ter todos os animais seguindo essa curva de lactação, como essa em verde aqui, das vacas que passaram saudáveis, né, aumentando a produção rapidamente pós-parto, atingindo o pico e com persistência. E a gente passou por um desafio com isso, por isso que eu trouxe o ponto da retenção de placenta, né, que em 2019 a gente fechou o ano com uma incidência de 17%, né, 17% dos animais tendo retenção de placenta aí no pós-parto. E com todos esses ajustes a gente conseguiu reduzir isso para 8%, então imaginem aí a diferença que isso faz para a reprodução da fazenda, né, para os custos de produção, para o faturamento em leite, e principalmente isso teve um efeito interessante na concepção, que a gente tem ali, em 2019, a nossa taxa de concepção média de vacas no ano em 34%, em 2020, até agora, uma média de 38%. Então, a gente sabe que concepção é multifatorial, né, tem diversos indicadores aí, ou ajustes que podem influenciar. É difícil a gente isolar um só ponto, mas com certeza essa redução da retenção de placenta foi importante para a melhoria desse nosso número da concepção, que com isso traz também toda uma melhoria aí no DEL médio da fazenda, na média de produção do rebanho. Então foi algo bem interessante. E colocando assim, né, pessoal, não só a gente ter o número para saber que tem um problema, mas a gente ter o número para saber que resolveu o problema, né, ou que está caminhando para resolver o problema. E é isso que essa era a minha próxima pergunta, né? Então, assim, são situações, aqui bem rapidamente que eu vou passar para vocês, mas situações onde o acompanhamento desses números permitiu a gente avaliar o resultado de medidas que foram tomadas, né? A gente tem histórico antes, durante e depois a adoção de alguma medida ou alguma alteração de manejo, de nutrição, para a gente poder acompanhar o que aconteceu e medir o resultado. Então, um exemplo foram as culturas microbiológicas na fazenda, né? Hoje teve a palestra com a Ananda, onde vocês viram bastante disso. Nós iniciamos esse processo na fazenda no mês de junho desse ano, e uma das formas que a gente tem visto um resultado muito interessante aí é nessa taxa de cura das mastites. Então, aqui a gente tem, na linha verde clarinha, o primeiro tratamento de mastite, na linha preta os animais que repetiram casos, né, que precisaram de um segundo tratamento, mas o que é extremamente interessante aqui da gente ver é o quanto a taxa de cura aumentou depois que a gente começou a fazer os cultivos na fazenda. Isso era esperado e é muito gratificante de ver, porque a gente está tratando quem precisa, com a medicação que precisa, na hora que precisa, né? Então, o uso racional de antibióticos, eficiência de tratamento, bem-estar animal, eu vejo que os benefícios disso são inúmeros. Então, foi algo muito, muito gratificante, como eu falei, a gente vê esse tipo de resultado. E um outro ponto, que é um acompanhamento diário que a gente faz, né, e para isso a gente usa uma das ferramentas aí, talvez mais comuns hoje em dia, que é o WhatsApp, né, um grupo de WhatsApp da fazenda, e o Geraldinho manda para a gente todo dia o que foi o dado, né, de a quantidade de leite produzido, o quanto foi para funcionário, quanto foi para bezerro, quanto foi vendido, quantas vacas nós temos em lactação, e o DEL médio da fazenda, porque com isso a gente consegue ter uma média diária de produção, né? A Brejo Alegre ainda não tem uma medição de leite individual, a tecnologia que a gente tem no momento são os medidores de leite, essas luzinhas vermelhas acesas aqui, que elas medem a produção de cada animal em cada ordenha, mas essa informação ela não é armazenada, né? Ela só é visualizada ali pelo pessoal da ordenha. Então, quando a gente tem que fazer pesagem de leite, alguém tem que estar lá dentro do fosso para anotar essas informações e qual é a vaca correspondente. Então, para compensar por isso, né, a gente tem essa metodologia aí no WhatsApp, ela permite uma comunicação integral aí com toda a nossa equipe, né, os consultores ou o pessoal mais da gestão, como eu, que não estão lá todo dia, a gente pode acompanhar, né, como está indo a média, a gente pode trabalhar junto para detectar algum problema que às vezes está vindo aí aos pouquinhos, né? Num dia a média estava em 29, no dia seguinte 28,8, no dia seguinte 28,5, vai acendendo aquela luzinha e paramos e falou, opa, é hora da gente, né, conversar e entender o que está acontecendo.
E um detalhe que eu acho bem legal relembrar, assim, que o DEL médio nessa tabela, né, nessa informação, ele é muito importante pela influência que isso tem na produção, né, na média dos animais, na média da fazenda. Então, é importante acompanhar também esse número, não acompanhar só a média. Por exemplo, né, se a gente, às vezes, algum dia vem o relatório e a produção aumentou consideravelmente, mas a gente vai ver o DEL também caiu muito. Né, o que isso indica para a gente? Hoje teve secagem. Com certeza, em seguida, já vai vir o relatório de secagem que o Geraldinho manda para a gente e resolve a dúvida, mas é algo bem simples da gente ver quando a gente casa DEL com medição, com média diária, então uma informação extremamente útil aí para a gente no dia a dia, algo que eu vejo que é muito simples e acho que praticamente toda fazenda consegue fazer essa análise e já vai ter um benefício bem grande aí para detectar problemas no início, né? Não esperar aí no fim do mês, a hora que vier a nota do leite e ver que o faturamento do mês foi inferior ao que era esperado. Então, uma metodologia aí que a gente usa que eu gosto bastante. E eu falei um pouquinho, né, pessoal, de futuro da fazenda. Então, a gente está nessa fase de fazer um investimento em medição de leite individual, né, então, do sistema de ordenha mais automatizado. Tá? Não estou falando de ordenha robotizada, mas sim de uma automação da ordenha convencional. Isso está sendo feito e depois desse nosso intervalinho eu vou falar um pouco mais sobre o porquê que a gente tomou essa decisão. A gente está caminhando para uma estabilização do rebanho, aí nos 400 animais, né, por hora ainda crescendo, mas em breve estabilizar. E aí a gente entra, inclusive, numa possibilidade de comercialização de animais que é muito interessante para a parte do resultado da fazenda e em toda essa gestão financeira também, que é feita, né, a gestão das despesas, das receitas, o custo do nosso produto vendido. Então, isso aí, acho que ter essa fonte a mais aí é bem interessante para toda a fazenda. Estamos ainda trabalhando em aumentar um pouco a área para produção de volumoso, para que a gente tenha aí realmente uma garantia de ser capaz de alimentar todos os nossos animais com tranquilidade, mesmo em anos em que o clima não seja tão propício. E algo que eu pessoalmente gosto muito e que a gente tem trabalhado bastante na Brejo Alegre é o aspecto da sustentabilidade. Então, a gente avançou já para fontes renováveis de energia. Então, hoje a gente tem um sistema de tratamento de dejetos na fazenda que nos dá aí basicamente três produtos que são extremamente valiosos. Né? Então, o separador de sólidos primeiro, tirando aí toda a parte sólida dos dejetos das pistas, né, de tudo que vai para esse sistema, porque ele pode voltar para as camas, então economia aí um pouco de material de cama. Todo, né, o gás metano, que é produzido aí no biodigestor, retornando em energia elétrica para a fazenda. Então, hoje a gente tem aí ao redor de 10 horas do dia da energia elétrica sendo suprida pelo biodigestor, que é algo que também faz uma diferença enorme aí na nossa conta, né, de luz, de energia, e vem dessa fonte renovável. E por último disso tudo, né, o líquido como biofertilizante para as nossas lavouras aí também, representando a economia e um potencial aí para a gente ter alta produtividade. E por último, um sistema também para aproveitamento de água da chuva nos telhados dos galpões, né, a água é essa que pode ser utilizada aí para limpeza de pistas, para atividades que não tenham necessidade de uma água aí de poço ou de rede. Então, um pouquinho do que a gente tem feito. Aqui uma imagem da nossa lavoura aí com o biofertilizante fazendo aí a irrigação. E vamos fazer um intervalinho para perguntas e depois eu volto um pouco mais com as discussões da parte do 4.0. Nossa, Bruna, que incrível! Tanta informação legal, tanta coisa boa. Inclusive, o nosso chat está aqui bombando. Você está sendo super elogiada, né? Compondo esse nosso encontro, fazendo com que ele se torne cada vez mais agregador e o pessoal realmente tá correspondendo, né? Então, vamos começar com as nossas perguntas, tá? A primeira pergunta é da Ana Guedes. Sempre que eu
No que a pecuária 4.0 me remete a equipamentos. Existe pecuária 4.0 sem equipamentos? É uma pergunta muito boa, né? Essa pecuária 4.0, eu vou voltar nela um pouquinho mais depois do intervalo, mas é toda essa revolução tecnológica, né? Então, a gente tem, sim, os sensores, as máquinas, os equipamentos, mas tem uma parte dela muito importante que são os softwares, né? O próprio software de gestão, o software que está por dentro de toda uma ordem automatizada ou de um sensor de monitoramento de atividade de ruminação, o software que controla o alimentador automático das bezerras. Isso tudo também é parte dessa tecnologia, mas eu acho que o principal aí, exemplo que a gente tem no dia a dia nosso são realmente os softwares e a conexão à internet nas fazendas, que é algo que a gente aprendeu nessa pandemia que é possível, né? A gente duvidava muito disso, mas conseguimos conectar uma parte grande do país aí durante esse ano. Sensacional. Eu tomo a liberdade, né? Não sou da área da pecuária, mas eu vejo muito que tanto a agricultura 4.0 e a pecuária 4.0, né? O agronegócio 4.0 envolve muito disso do que você falou, mas também acrescentando, envolve muito a adaptabilidade das pessoas, né? Também querer produzir tecnologia, né? Trazer isso para melhorar a nossa otimização dentro do campo. Eu espero ter uma pergunta, né, Guedes? Vamos lá. O Fábio Lemos. É muito difícil operar o sistema? A Jéssica tem alguma qualificação específica? Ah, legal. Tá, a Jéssica está lá com a gente já tem bastante tempo, né? Assim, o que foi feito é um treinamento de uso do sistema, né? Como qualquer coisa nova que a gente vai fazer, a gente precisa aprender. Mas o sistema é extremamente simples de operar. É realmente assim o lançamento dos dados base, né? Eu acho que o que é muito importante é estabelecer uma rotina, ter fichas para anotação dos dados que correspondam aos campos que vão ser lançados depois no sistema, para que fique bem direto nessa comunicação entre papel e computador. Assim, tem que ser, né? A Jéssica é uma pessoa com atenção aos detalhes, né? Que tem esse comprometimento aí com o timing, né? O tempo da execução das tarefas, uma disponibilidade, às vezes precisa, né? Manda uma mensagem assim, Jéssica, eu preciso saber quem que é. A gente estava mexendo com a genômica outro dia. A Jéssica, eu preciso saber quem são as mães dessa novilha. Aí eu, assim, tem, né, assim, isso é muito simples. Ela já pega, busca no programa, me manda pelo WhatsApp, manda foto, áudio, o jeito que der. Então, assim, é muito tranquila essa rotina, tá? E eu vejo que o retorno que isso traz mais do que compensa esse trabalho que a gente tem com os lançamentos e tudo. Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Fábio. Vamos para a próxima. Da Tereza. Bruna, se você tivesse que escolher 3, 4 ou 5 indicadores principais apenas, quais seriam? Ou seja, quais você não vive sem? E de todos, qual é o mais importante? Nossa, essa pergunta aí é difícil, hein? Bom, tem como a Tereza falou, tem diversos indicadores. Eu vejo, vamos pensar aí por áreas da fazenda, né? Como eu falei, na parte da produção, a média por animal, se possível fazer esse cálculo por dia, é extremamente importante a gente saber onde está a produção. Na reprodução, o que eu recomendo, assim, né, não só eu, mas um consenso isso, é a gente olhar a taxa de prenhez, né, é o indicador que mais nos dá o resultado do momento da fazenda, então a taxa de prenhez é muito importante. Na criação das bezerras, eu acho que esse ganho de peso até o desaleitamento é um indicador bem abrangente, né, porque se tiver algum problema ali, aí sim a gente vai buscar é uma incidência de doenças, é um problema na colostragem, é o conforto dos animais, a gente consegue ir buscar isso aí por trás. Então, aí a gente já tem 3 por aí, eu acho que é difícil eleger o mais importante. O que eu vejo que é fundamental é ter uma definição de quais são os indicadores que se olha. Para esses indicadores, a gente tem que ter meta, e toda reunião a gente olha todos eles, a gente passa rápido, essa nossa reunião dura 1h30, 2 horas, e a gente olha todos os indicadores financeiros e zootécnicos.
só que a gente para discutir onde a gente vê que naquele momento tem uma necessidade. Acho que essa flexibilidade é legal de ter. Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Teresa. Vamos lá, Leonora. Na sua opinião, quais ações são válidas para garantir a qualidade na entrada de dados? Capacitação, conscientização da equipe, ferramenta adequada? Oi, acho que voltou. Parece que caiu um pouquinho, mas eu ouvi a pergunta. Até você terminar a pergunta, eu ouvi. Isso acontece, ao vivo acontece de tudo. Isso aí, já estamos todo mundo treinado. Leonora, eu vejo assim, alguns pontos, né? Primeiro, essa coerência entre o que se anota e o que se precisa lançar no computador. Acho que a gente ter fichas estruturadas que correspondam aos campos do programa é muito importante, até para facilitar, né, essa comunicação. Algo que a gente vê que é muito importante é a própria clareza da escrita, né? Assim, é muito fácil a gente entender errado a letra dos outros, então ter uma clareza, ter um lugar para guardar essas fichas, esses cadernos, né? Isso não ficar solto pelo centro de manejo, né? Ter realmente um cuidado com essas anotações, fazer o lançamento o mais rápido possível, né? Não deixar ficar acumulando para correr risco de perder, ou se deu uma dúvida ninguém lembra mais o que tinha acontecido. E com certeza essa conscientização da equipe, né, do porquê a gente faz isso, né, e como. Eu tinha pensado em comentar, depois acabei esquecendo, mas o Geraldinho, né, o gerente da fazenda, ele usa todas essas informações para uma gestão à vista. Então, esses principais indicadores, eles estão num painel lá na fazenda, para que todo mundo saiba onde a gente está em relação à nossa meta, o que a gente melhorou, o que a gente ainda precisa melhorar. Então, todo mundo tem essa oportunidade de refletir na sua própria função, mas também de reconhecer o sucesso do trabalho de cada um. Acho que isso é bem legal, assim, ter essa troca, né, do resultado também com a equipe que faz as anotações, os lançamentos. Legal, isso é muito importante, tá, pessoal? Espero ter respondido a sua pergunta, Leonora. E a pergunta agora é da Adriana. Por que escolher o composto e não freestyle? Legal. Adriana, então, a gente foi para o composto, né, era algo muito, muito novo na época, então foi bem interessante esse processo. Tem um ponto de vista do investimento inicial, né, ser um pouco menor aí o investimento por animal para a gente fazer isso, pelo menos na época que a gente fez as mudanças ainda era. A gente optou por isso também por questões de conforto dos animais, tá? Não me entendam mal, não estou falando que em freestyle não dá para ter conforto, conheço freestyles excelentes, com conforto animal altíssimo, a gente chega todos os animais deitados, combinando conforto térmico, mas para o que era a nossa perspectiva do sistema de produção, até porque a gente estava vindo de um sistema de pastejo, a gente viu que o composto era uma opção mais interessante, assim, foi realmente uma escolha. A gente sabe que os dois sistemas têm suas vantagens, suas dificuldades, né? O composto, por exemplo, ele exige aí um trabalho diário na manutenção das camas, que o freestyle já não tem tanto, então é um ponto aí que a gente sabia disso quando a gente foi, e a questão também do composto ter a cama para a gente aproveitar isso para as nossas áreas de lavoura também depois. Foi um outro ponto aí importante. Então, um pouquinho de tudo. Show! Espero ter respondido a sua pergunta, Adriana. E aí nós encerramos esse primeiro break, tá? De perguntas, mas também vamos fazer isso novamente no final da palestra. E agora dou aqui, né, totalmente o palco para que a Bruna volte com o seu conteúdo. Fique à vontade. Beleza, obrigada. Pessoal, então vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente falar dessa questão da pecuária 4.0, né, e eu vou contextualizar isso um pouco também na realidade da Brejo Alegre, porque eu gosto dessa, né, assim, é uma fazenda que está caminhando também para se modernizar cada vez mais, então eu acho que é interessante, da mesma forma que para a gestão de dados, né, eu usei os nossos exemplos, eu vejo que aqui também isso se aplica bem. Então, como a gente começou a conversar aí no intervalo, né, essa pecuária 4.0, na verdade, a gente está vivendo essa revolução tecnológica, né, essa era 4.0,
que seria aí essa quarta revolução, e ela categorizada, não, ela é definida, né, por essa inserção de tecnologia nas fazendas. Com que objetivo? Né? Para que a gente possa ter aí toda essa gestão mais eficiente. Então, como eu comentei, não é algo novo, não é algo que vai acontecer daqui a pouco, a gente está se preparando para isso, é algo que já está acontecendo, né? Então, como é característico dessa era 4.0, as coisas acontecem muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e se a gente não andar junto, a gente vai ficando para trás. Então, como a gente falou, é isso tudo, né, são sensores, é a inteligência artificial que está dentro do software, toda a questão de programação, para que a gente possa ter essa agilidade na gestão da fazenda, na tomada de decisão, né, nas análises de dados, até mesmo no manejo, né, essa otimização da rotina da fazenda como um todo. Então, pegando aqui o exemplo da Brejo Alegre, né, se a gente fosse pensar onde existe tecnologia 4.0 que a gente poderia trazer para cá. Né, então, um ponto muito chave em termos, né, de pensando aí em central da fazenda, né, no escritório, como a gente falou nas perguntas, o próprio software de gestão é parte disso. A gente ter conexão à internet na fazenda é algo que, como eu comentei, até antes da pandemia, a gente achava que não tinha jeito e todo mundo se virou nos 30. Né? Até hoje tem internet satélite, tem internet a rádio, tem gente com modem e chip de 4G, tem de tudo, né? E nós, como várias outras fazendas, aceleramos essa solução também durante essa época, porque foi necessário para o contato com os nossos consultores, com os nossos gestores. Pensando aí nos nossos galpões, né? Hoje em dia já existem tecnologias aí inteligentes para esse controle de temperatura. Então, de acordo com as condições ambiente de temperatura, de umidade, fazer aí o ajuste dos aspersores, dos ventiladores. Claro que no compost o ventilador fica ligado o dia inteiro, porque ele está resfriando aí a cama, né, também, não só os animais, então tem um pouquinho dessa diferença de ajuste, mas existe a tecnologia para que essas ferramentas de mitigação de estresse térmico elas sejam controladas automaticamente. A gente tem toda a tecnologia de monitoramento de atividade de ruminação, que é o que eu particularmente trabalho mesmo dentro dessa parte, né, para a gente poder detectar aí animais em cio, animais doentes, até mesmo hoje em dia já é possível aí no que eu estou trabalhando a localização em tempo real dos animais dentro do galpão, toda a parte da nutrição de precisão, né, então a gente saber o software do vagão forrageiro sincronizado com software de gerenciamento de rebanho, informando quanto saiu, quanto foi colocado para os animais, em que horário, isso tudo já migrando aí para uma integração mais complexa. Né, a parte da ordenha, né, como eu comentei, com a medição de leite, a gente tem desde os medidores que ficam ali na ordenha só para quem está dentro do fosso ver quanto a vaca produziu todo dia, até os sistemas completamente automatizados, né, com a identificação da vaca a hora que ela entra na fila de ordenha e envio da produção, do fluxo, da condutividade elétrica do leite, isso tudo já indo direto para o computador, para análises. Né, muitas dessas ferramentas são aplicadas à detecção de mastite, geração de alertas no computador ou no celular para o produtor avaliar um animal com mais cuidado, né, um animal que está apresentando uma mudança de comportamento ou uma mudança de características do leite que sejam indicativas de doença. A gente tem portões para separação automática, que eu, pessoalmente, acho uma tecnologia fantástica. Né? Então, as vacas saindo da sala de ordenha, se eu precisar de 2 num lote de 50, eu programo para essas 2 serem desviadas para o centro de manejo, enquanto o resto todo pode ir embora para o lote se alimentar e descansar, ou beber água, né, o que elas quiserem. A própria robotização, né, pensando aí na ordenha voluntária, então os robôs de ordenha, é uma tecnologia também extremamente útil, tem crescido muito no Brasil, né, principalmente aí na região sul, fazendas aí com 1, 2 robôs, então fazendas de 60, 110, 120 vacas, trabalhando muito bem com esses sistemas.
e o próprio lançamento dos dados em aplicativo, né? Então, até mesmo às vezes dentro da ordenha, não só num centro de manejo, o pessoal poder trabalhar diretamente com o registro das informações necessárias, né? Então, até mesmo às vezes naquele caso do on-farm, né? Um animal foi detectado com grumo, coletou-se a amostra, né? Existe um aplicativo para fazer todo esse lançamento e controle das informações. Além disso, né, recria é uma área que a gente fala menos, mas extremamente importante, como vocês viram aí ontem na palestra da professora Sandra. Né, hoje a gente tem tecnologias aí desde alimentadores automáticos para que a gente possa fornecer leite para os bezerros em bicos ao invés de baldes, que o bezerro possa mamar a hora que ele tem vontade, claro que com controle da quantidade, né, de acordo com o formato que a fazenda quiser trabalhar, e também para que não ocupe o alimentador o dia inteiro para os outros. Muitos sistemas já com balanças para ir acompanhando esse ganho de peso, às vezes até com inteligência artificial, definindo aí, né, avisando o produtor se isso está dentro do esperado ou não, se tem algum animal que precisa de atenção. Da mesma forma, o monitoramento de comportamento, né, atividade ou ruminação para os animais mais velhos, entrando aí muito bem também nessa automação aí, nessa pecuária 4.0 na recria. A gente tem toda a parte de agricultura, né, a agricultura de precisão. Eu, particularmente, entendo muito pouco dessa parte da agricultura, é algo que está nos planos aí do futuro de aprender um pouquinho mais, mas eu, né, tenho essa ciência aí de que existe muita tecnologia, né, hoje em dia, desde para avaliação de produtividades, monitoramentos por drone, toda a precisão da fertilização, do plantio, da colheita, então muita coisa interessante. E lembrando, né, um pouco, tem muitas outras áreas de suporte fora da fazenda que estão aí envolvidas nesse 4.0 e muito do que a gente recebe dessas áreas veio por causa disso, né? Então, desde a assistência técnica, podendo ter um acesso remoto ao software da fazenda, recebendo backups pela nuvem para que possam fazer análise de dados e retornar resultados para o produtor, né? Toda a prática da inseminação artificial, né? Quanto a gente evoluiu em genética desde a possibilidade de uso de genoma ao invés de progene, né? Então, o que a gente usa aí do dia a dia da inseminação teve grande benefício disso. A própria IATF, que a gente sabe que tem que ter uma regularidade, aí, um comprometimento muito grande com os dias de aplicação de cada etapa. Então, hoje já existem, às vezes, softwares para controlar isso, para fazer para auxiliar o produtor nesse monitoramento, né, de quais animais estão em protocolo, quem tem que receber o que em que dia. Isso pode ficar confuso, principalmente à medida que o rebanho vai crescendo. E toda, né, mesmo a produção de novos medicamentos preventivos, vacinas, diagnósticos, né, tudo isso que vem aí para colaborar com esse nosso uso racional de antibióticos, com detecção precoce de doenças na atividade e na ruminação, né, tem muita tecnologia envolvida na produção disso tudo que chega para a gente na fazenda. Então, acho que é legal lembrar que o 4.0 está em todas essas áreas de suporte também. E como que essa aplicação melhora o dia a dia da fazenda? Né? Vamos falar um pouquinho aqui agora, que é esse exemplo que eu falei da Breja Alegre. Um primeiro ponto é o que a gente vai fazer agora no futuro próximo, né? Tá em processo. É essa medição de leite individual. Então, é o quê? Todas as vacas que entram na fila de ordenha serem identificadas, uma por uma, o sistema sabe quem está em cada posto e sabe quanto leite aquela vaca produziu, quanto tempo ela ficou sendo ordenhada, quanto tempo da hora que ela entrou até o momento da colocação da teteira, para eu poder controlar aí né, até a rotina de ordenha, o fluxo de leite, para talvez eu poder separar os animais que têm fluxos menores, todos em um grupo, para não ficar cada hora uma vaca atrasando a ordenha, né, o controle leiteiro diário de todos os animais, né, que não só naquela forma que eu mostrei, que é o que a gente já faz, que é entender o que aconteceu com a produção da fazenda como um todo, mas às vezes identificar problemas em grupos menores, né, dentro de um lote, dentro de uma categoria, aí diariamente essa possibilidade.
E a gente tem um ponto muito importante, que é a detecção de animais doentes, né? A gente sabe que a vaca doente, ela não só muda o comportamento, mas ela muda também a produção de leite, né? Então, com esse controle leiteiro, a gente tem esse controle leiteiro individual, diário, a gente pode aí fazer, por exemplo, listas nos programas. Eu quero que todo dia apareça para mim nessa lista as vacas que produziram ontem, né, se eu fizesse a lista hoje de manhã, todo mundo que ontem produziu menos do que a média dela da última semana. E eu defino, eu quero 20% ou menos. E aí eu vou ter essa lista. Então, pode ser que amanhã eu chegue na fazenda e eu tenha uma lista de 5 vacas para olhar, ao invés de 320, né, para eu poder pegar essa vaca antes que ela esteja doente, assim, clinicamente, de modo que a vaca passou ali na ordem, alguém realmente viu que ela está mal, né? A gente pega o animal doente mais cedo, e com isso a gente tem diversos ganhos aí, né? Desde o bem-estar desse animal, que fica se sentindo mal sem tratamento durante menos tempo, a maior chance de eficácia desse tratamento, menor período de descarte de leite, menor chance desse animal evoluir para outras condições. Então, muitos benefícios. Né? Com isso, a gente espera também, né, por parte do que é essa decisão, maior assertividade nas secagens. Né? Hoje em dia a gente define quem vai secar, a maioria das nossas secagens são por rotina, né? Que é quando a vaca já está ali naquele período aí, faltando no máximo 45 dias para o parto. A gente seca poucos animais por baixa produção. Mas quando isso acontece, se eu tiver alguma medição de produção diária, né, eu vou secar o animal baseado na produção dela da última semana, não na produção daquele dia que pode ter acontecido alguma coisa de mais extraordinária com ela. Com isso, a gente espera também ter um melhor manejo de lotes, né, conhecer a produção dos animais aí dia a dia dentro do lote, se isso está variando muito, se o meu lote está bem montado com animais com produção parecida para aquela dieta que eu ofereci. E uma coisa que eu acho também muito interessante é poder monitorar o sucesso do pós-parto. Né? As vacas que acabaram de parir, quão rápido elas estão aumentando a produção, se tem algum animal que está ali, devia estar caminhando aí para o seu pico de produção e não tem evoluído, né? Eu posso pegar esse animal e fazer um exame clínico mais cuidadoso, identificar algum problema que possa ter. Então, assim, de modo geral, o que a gente espera com isso é uma otimização da rotina, do dia a dia, decisões mais bem informadas. Né? Eu tinha até colocado um gráficozinho aqui, esqueci de mostrar antes, mas aqui a gente tem produção de leite no eixo vertical e os dias em lactação. Então, cada pontinho é uma vaca na pesagem de leite do mês. Tá? Eu peguei um mês de exemplo aqui. Então, assim, quando a gente faz essa pesagem, eu sei que eu tenho vacas com 100 dias de DEL com 20 quilos e vacas ali, tem uma ali quase saindo da curva aqui, que deve estar quase em 60. Então, nesse dia, eu tenho esse perfil. Mas quando eu tenho a medição de leite diária, né, individual, eu vou saber o que acontece com isso aqui a cada dia. Então, pode ser que esse animal aqui hoje esteja em cio, ou esteja doente, ou alguma outra coisa, e por isso que a produção dela está mais baixa. Né? Ou pode ser que não, ela esteja vindo com essa produção baixa desde sempre, e eu preciso avaliar como que eu vou examinar esse animal, entender o porquê que ela não embalou aí na produção tanto quanto as companheiras de rebanho dela, que estão todas aí na mesma condição. Tá? Então, é isso aqui que é o que a gente espera, é poder ter essa análise mais no dia a dia. E o outro ponto que eu falei, né, e que é o que eu trabalho mais, que é esse monitoramento do comportamento individual, né, da ruminação e da atividade dos animais. Que aí esses já são sensores que a gente coloca no animal, né, então o animal carrega o sensor, como se fosse uma outra metodologia, né, da ordenha que o animal vai até o sensor. E o que são os objetivos? Assim, a gente vê que é algo que muito em breve vai ser o futuro, né? É parte do que eu falei, assim, não adianta a gente querer atirar para todo lado, a gente vai estruturar os nossos investimentos, né? E fomos primeiro ali na medição de leite individual, e a gente vai evoluindo, do mesmo jeito que a gente fez primeiro o confinamento dos animais, os investimentos em genética, né? O investimento nas lavouras, isso tem que ser tudo planejado e parte do que é essa nossa gestão, né, por resultados é também a gente definir as metas da fazenda, curto, médio, longo prazo, para poder
estruturar quais serão os nossos investimentos. Claro que às vezes sai um pouquinho do curso, né, mudam as prioridades, acontece alguma coisa, mas no geral isso ajuda a gente a continuar sempre crescendo, sempre investindo mais na fazenda. Mas voltando aqui ao monitoramento individual, né? Então, o que a gente espera com um sistema de monitoramento desse tipo é poder detectar as vacas em si doentes, os animais doentes, né? Eu falei que a produção de leite permite isso, realmente, é uma primeira etapa. O monitoramento do comportamento individual, ele permite detectar até um pouquinho mais cedo, né, um pouco antes, porque o animal primeiro vai mudar o comportamento, né, vai comer menos, vai descansar menos, vai se sentir mal, para depois isso ter um impacto na produção. Mas as duas tecnologias somadas, então, ficam imbatíveis aí para a gente não deixar passar nenhuma vaca que precise de cuidado sem receber. A parte da detecção de cio é extremamente importante. Vocês viram aí, né, no que eu apresentei, a Brejo Alegre tem índices reprodutivos muito bons. A gente tem uma eficiência aí tanto em detecção de cio quanto em concepção, né? E além disso tudo, um uso muito grande de IATF é uma parte importante do nosso manejo reprodutivo, mas ainda assim a detecção de cio ela é importante. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter perdas de gestação, né? E se eu não tiver um sistema de detecção de cio eficiente acontecendo, eu só vou ver que esse animal está vazio, né? Perdeu a gestação a hora que ela voltar para uma rotina reprodutiva. E aí, nisso, às vezes, eu já perdi muito tempo desse animal vazio até emprenhá-lo de novo. Né? Eu posso, com um sistema de detecção de cio, acompanhar quando as minhas vacas pós-parto estão retomando aí a ciclicidade. Então, isso me permite avaliar também o meu desempenho do pós-parto. Um outro ponto muito importante, que a gente já viu muitas e muitas pesquisas confirmando, né, o quanto a expressão de cio na IATF é importante. Então, mesmo numa fazenda como a nossa, que usa IATF de forma intensiva, a gente conhecer quem apresentou cio ou não no momento da IATF é muito importante. A gente vai ter uma diferença aí de taxa de concepção em pontos percentuais de 10 a 14 pontos percentuais a menos para as vacas que não apresentam cio. Então, a gente ter um sistema desse funcionando na fazenda permite fazer aí decisões de reprodução informadas mesmo, como eu escrevi ali. Então, essa vaca não apresentou cio. Eu sei que a concepção dela vai ser ruim. Eu posso usar um sêmen de menor valor se eu não quiser deixar de inseminar essa vaca. Eu posso, que é o que a gente tem visto mais acontecer nas fazendas, ressincronizar essa vaca junto com o próximo grupo de IATF, ao invés de inseminar essa vaca, que vai ter uma baixa chance de conceber, tem um alto risco de perda, para daqui a um tempo ela vir vazia de novo e eu ter que começar tudo de novo aí depois de 20, 30 dias, eu já ressincronizo esse animal e aí dentro de um período curto ela já vai ser inseminada novamente. Então é algo que tem sido extremamente utilizado e essas ferramentas elas ajudam muito, porque a gente vai ter eficiência na detecção de cio, né? Se a gente for contar só com a nossa observação, e ainda mais uma fazenda que usa muito a IATF, acaba não tendo tanto esse foco em detecção de cio. Então, com as tecnologias, a gente tem ali o sistema trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para falar quem são essas vacas. Hoje, na Brejo Alegre, a gente faz esse manejo com aquele tail choke, né, o giz na base da cauda, que funciona super bem e é parte importante aí desse nosso resultado reprodutivo, mas eventualmente a gente vai evoluir aí para uma tecnologia como essas de monitoramento. Então eu falei do monitoramento do sucesso do pós-parto também, né, a otimização das rotinas em geral, e assim, de forma mais abrangente, né, o que eu gosto de colocar assim, é que essas tecnologias elas não vão substituir o nosso trabalho, elas vão mudar como a gente trabalha. Né? Então, eu vou passar menos tempo procurando problema e mais tempo resolvendo o problema. Então, em vez de eu passar meu tempo procurando vaca doente, eu vou gastar esse tempo examinando esse animal com cuidado, fazendo o curativo, a aplicação de medicamento que ela precisa com calma. Eu vou ter mais tempo, talvez, para dar mais uma passada no meu lote de bezerras e dar uma olhada se está tudo bem. O sistema detectando cio, para mim, eu consigo me organizar. Hoje à tarde eu sei que eu tenho 5 vacas para inseminar, então eu preciso organizar minhas tarefas de tal modo
aí eu poder fazer essa atividade com tempo, com calma, da melhor forma que eu sei fazer para ter um bom resultado de concepção. Ao invés de repente, chegar à tarde, tem aquele monte de vaca para inseminar e mais um monte de coisa que ficou por fazer, e a gente acaba, né, não fazendo tudo tão bem feito quanto poderia. Tá? Então, seria essa a ideia. Né? Eu esqueci de passar aqui de novo, mas a parte dessas tecnologias, né, são como esses brincos. Essa é a tecnologia que eu tenho trabalhado nas OETs, que a gente está começando a trabalhar aqui no Brasil. Tá? Então, o brinco que monitora, aí, como eu falei, atividade, ruminação, e também a localização das vacas em tempo real no galpão. Então, ali naquele tablet ou no celular, o produtor consegue andar pelo galpão e saber onde cada uma das suas vacas está. Então, se ele precisa pegar uma delas ou ir olhar um animal, se ela está com uma cara melhor, se precisa voltar para administrar mais algum medicamento, ele vai direto ao ponto, ao invés de ficar rodando o galpão procurando a vaca. Então, isso que é a ideia dessas tecnologias e algo que a gente vai migrar para essa direção aí bem em breve, né, no nosso plano de evolução aí da fazenda. E uma pergunta, né, que muita gente se faz, e a gente também se faz, é o que a gente tem que considerar para implementar essas tecnologias na fazenda, nessas ferramentas de precisão. O primeiro ponto, que a gente já falou bastante aqui hoje, a gente tem que começar com qualidade na anotação e na análise dos dados do rebanho. Né? Não adianta eu querer investir numa tecnologia sem eu saber o que é a situação do meu rebanho atual. Por quê? Com essa qualidade na anotação, com a análise dos dados, eu vou saber onde eu preciso investir na minha fazenda. Né? Onde são as áreas em que eu tenho potencial para melhorar e que existe uma tecnologia que me ajuda a melhorar nesse ponto. Tá? Então, isso ajuda a gente aí nessa definição de prioridades. Foi o que eu comentei e do porquê a gente está nesse momento aí indo para a medição de leite, né? Chegou nesse ponto. É necessário ter um bom software de gerenciamento de rebanho, né? E que seja bem utilizado. De novo, não adianta ter e não usar, a mesma conversa lá do início, mas isso é fundamental para que toda essa gestão possa ser feita, inclusive pelo que eu falei, né? Não só para a gente detectar onde a gente precisa investir, definir a prioridade, fazer o investimento, mas agora a gente precisa avaliar o retorno desse investimento. Então, o software ele ajuda a gente muito nisso aí, com a base de dados e as análises. Então, como eu falei aqui, é preciso analisar o retorno desse investimento. Então, né, quanto eu vou ter de retorno, seja em taxa de prenhez, com um sistema de monitoramento de atividade e ruminação, quanto eu vou ganhar ao diagnosticar minhas vacas precocemente doentes, quanto eu vou ganhar ao poder fazer um ajuste de dieta, porque dia a dia eu consigo ver como está a média de produção do meu rebanho. Né? Então, isso tudo é importante. E também a gente pensar, né, no nível de manejo. A gente teve uma pergunta aí sobre a dificuldade de uso das ferramentas. Eu vejo, de forma geral, que são ferramentas fáceis de utilizar. Claro, requer um treinamento de usuário, né, tem que ter uma dedicação a esse trabalho, mas a gente consegue, sim, implementar, e por isso até que é importante que o consultor esteja muito aí ao lado do produtor para entender como essa tecnologia vai entrar nos manejos da fazenda e o quanto pode trazer de resultado. É importantíssimo a gente conhecer a tecnologia, né? Então conversar com pessoas, saber como é o suporte técnico, como que funciona, como é o dia a dia, né? O que eu vou precisar adaptar na rotina da fazenda. A acurácia do sistema é extremamente importante, né? Então, assim, se eu quero uma tecnologia de medição de leite, eu quero uma tecnologia que identifique praticamente 100% das vacas que entrarem na minha sala de ordenha, porque eu vou passar a ter essa necessidade de conhecer a produção individual todos os dias. Só uma tecnologia para detecção de cio, eu quero uma tecnologia que seja muito sensível e que tenha um valor preditivo positivo muito alto, para que eu não tenha nem vacas que estão em cio que não são detectadas, e nem para que aconteça de eu ter uma quantidade de alertas que, na verdade, não são. Então, buscar um sistema com alta acurácia resolve aí esse problema de quando a gente tiver uma lista de animais em cio, por exemplo, ou de vacas doentes, são os animais que realmente estão em cio ou doentes, né? Não tem aí aqueles famosos falsos positivos e falsos negativos.
E aí eu comentei um pouquinho disso, né, como a informação ajuda no dia a dia. Então, acho que é realmente entender onde está a dor, onde está a necessidade e como que eu vou colocar isso para funcionar. Que aí o resultado vem. E como eu comentei, né, a consultoria tem que estar muito ao lado da fazenda nessa etapa. Eu trago isso aqui até como um lembrete para os mais jovens aí, que quando eu estudei, e não tem tanto tempo assim, não se falava em nada dessas tecnologias praticamente na faculdade. Né? E hoje é o meu dia a dia, é o que eu encontro aí no campo, né, no trabalho, o que a gente encontra nas necessidades do dia a dia da Brejo Alegre também. Então, o pessoal que está chegando aí, ficar sempre muito atento, muito atualizado, como vocês estão fazendo, né, participando desse evento, porque, como eu comentei antes, esse mundo 4.0 muda muito rápido, as tecnologias que a gente tem hoje vão continuar evoluindo e a gente precisa acompanhar essa evolução. Tá? Então, só para a gente finalizar, uma pergunta, né, o que vem depois da informação? Né? Assim, a gente falou, a gente está transformando dados em informação, mas o que vem depois disso? Né? E eu estava em um treinamento esses dias e apareceu uma frase do Chris Anderson, daquelas TED Talks, não sei se todo mundo conhece, né, que são palestras aí muito interessantes, vale a pena checar, tem algumas bem curtinhas, outras mais longas, mas sempre temas muito relevantes, uma discussão interessante. E ele falou isso aqui, né, que é a dimensão humana que transforma a informação em inspiração. Então, o nosso papel aqui é pegar essa informação e usá-la de inspiração para melhorar nossas fazendas, para melhorar nossa produtividade, para ter uma produção de leite mais sustentável, com mais bem-estar animal, né, que seja aí de acordo com o que o nosso consumidor precisa, com o que os nossos animais precisam, com o que nós, no dia a dia da fazenda, também precisamos. Então, as máquinas estão aí, elas vão substituir algumas das nossas funções, mas a gente não vai perder essas funções, a gente só vai ter que adaptar a nossa forma de trabalhar, e grande parte do nosso papel aí é usar essa inspiração para fazer diferente aí nas fazendas. Beleza? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada novamente pelo convite para estar aqui. Um prazer participar. Meus contatos estão ali abaixo. Por favor, fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato. O Instagram da Fazenda também, para quem quiser saber um pouquinho mais. E das OETs, onde a gente tem aí bastante informação também sobre essa pecuária de precisão, que é a parte que eu tenho tocado por lá. Tá bom? Então, obrigada, pessoal, e estou à disposição aí para a gente conversar mais um pouquinho nas perguntas. Nossa, Bruna, quanto conteúdo, quanta coisa legal. A galera interagindo bastante. Tem muita pergunta para você responder, para que a gente possa aqui explorar cada vez mais. Legal. Cada vez mais. Contudo, temos agora um momento surpresa, tá? Enfim, aqui a gente tem consenso com a equipe da IDEAGRO e da Agro Mulher e enviaremos um presente para a participante Joyce Godinho. Joyce, ficamos encantados com as suas perguntas que enriqueceram tanto o nosso evento. Então, você vai ganhar um kit de presente, tá, Joyce? A equipe da IDEAGRO vai entrar em contato contigo para vocês alinharem isso da melhor forma possível. E isso mostra o quanto existe essa gratidão, né? A gente precisa ter essa gratidão, essa empatia pelas pessoas, até porque o evento é construído não só pelos palestrantes, né? Mas também pela audiência, pela interação, que faz com que nós aperfeiçoemos cada vez mais o nosso encontro, o nosso evento, e isso realmente gere valor. Então, parabéns, tá, Joyce? E aí, vamos entrar nas perguntas, tá, Bruna? A gente, inclusive, inicia com uma pergunta da Joyce, né? Ela perguntou, os funcionários se adaptam bem a essas tecnologias? Beleza. Joyce, parabéns aí pelo reconhecimento, pela participação. Muito legal isso, esses eventos à distância, essa interação com vocês que estão aí do outro lado é fundamental. Então, obrigada aí pelos comentários, pelas dúvidas. Os funcionários se adaptam muito bem, sim. Assim, eu tenho já alguma experiência aí com fazendas, né, casos bem interessantes. Pode haver, sim, alguma resistência né, como isso vai mudar o dia a dia, tudo. Nós somos seres de hábitos iguais às vacas. A gente não gosta muito de nada que vem de muito diferente, que vai mudar o que a gente faz no dia a dia.
Mas eu vejo que a receptividade é muito boa, né, para o que a tecnologia pode oferecer. Assim, eu tive um caso numa fazenda que foi assim, bem legal, com esse sistema de medição de leite, né, de ter a lista das vacas, e foi muito interessante que logo que o sistema foi implementado, o sanitarista da fazenda, ele comentou comigo, ele falou, meu sonho é não ter que levantar vaca nenhuma no pós-parto, é eu ir lá e só olhar se elas estão com o olho brilhando, se estão ruminando, com a lista na mão, e saber quem eu preciso medicar, e as outras eu não quero nem ter que chegar perto delas para elas não estressarem. E aí, um tempo depois, eu voltei lá e ele falou assim, você lembra que eu te falei aquilo? Eu consegui, hoje em dia eu pego essa lista aqui e eu só passo por lá e não perturbo em nada a rotina das vacas e tem dado super certo. Assim, ele estava muito feliz de ter conseguido adaptar a tecnologia à rotina dele e ver o valor disso, né? Foi um depoimento bem legal. Muito bom, muito bom. É legal ver isso, né? As pessoas se interagindo muito bem com a tecnologia e utilizando isso para gerar resultados. Sensacional. Espero responder a sua pergunta, Joyce. Agora a pergunta da Carolina Duval. Podemos dizer que a agropecuária 4.0 é mais uma mudança de cabeça, um novo olhar mais compromissado com a gestão de dados? Com certeza, Carolina. Como a gente falou, é uma revolução, né? E é uma revolução tecnológica. Então, isso é uma mudança de ponto de vista, uma mudança de atitude, né? A gente tem que se comprometer com isso, porque tudo isso que eu falei aqui é embasado nos dados, né? Então, desde o dado que eu, Bruna, vou lá e anoto, eu pesei uma bezerra e anotei o número numa ficha, até o número que o computador me deu. Ó, essa vaca aqui, na ordenha 1 de hoje, produziu 13,6 quilos. Então, todas essas informações têm que ser muito precisas, né? A do humano e a do computador. Então, com certeza, é uma mudança de cabeça, aí, sim, como você colocou. Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Carolina. Agora vamos para a pergunta do Fábio. O preço do leite está bom, né? Mas o dos insumos está nas alturas. Você acha que a gestão ajuda a passar melhor por épocas com grandes desafios? Como está a fazenda hoje? Legal, obrigada, Fábio. Com certeza, o preço do leite esse ano nos surpreendeu um pouco, né? Mas os insumos acho que surpreendeu ainda mais. E a gestão ela é fundamental para a gente passar por essa época de grandes desafios, né? Então, a gente ter uma certeza de onde está o nosso custo alimentar, né? Quanto está custando o nosso alimento energético, proteico, mineral, quanto está custando a nossa recria. Isso tudo é fundamental a gente ter esses números para poder tomar decisão, né? Então, vamos supor, o preço dos insumos, estou dando um exemplo aqui, mas os insumos estão muito altos. A gente está com uma recria muito grande. Não, então a gente não vai, né? A previsão é que isso vai ficar, o caixa vai ficar muito apertado, não vai dar certo. Vamos tentar fazer alguma estratégia para vender animais, ou mudar a composição da dieta, a gente conseguir agir. Acho que isso aí é fundamental ter gestão de dados, principalmente nessas épocas de grandes desafios como a gente está vivendo. E a gente sabe que o leite a gente fala que a gente está vivendo isso hoje, mas é sempre assim, né? Essa questão da imprevisibilidade de preço, dos insumos, então essa gestão, essa rotina da gestão, como a gente faz aí uma vez por mês, de juntar todo mundo, analisar os números, é fundamental. Muito bom. Espero ter respondido a sua pergunta, Fábio. Vamos para a pergunta da Karina. No uso dos dashboards, em geral, a equipe que utiliza conhece a fundo os indicadores e seus impactos? Esse consenso sobre cada conceito é difícil de ser trabalhado na equipe? Legal, Karina, obrigada pela pergunta. A equipe conhece, né, entende todo o que impacta o resultado, né, o que é a consequência daquilo ali, o que a gente precisa fazer para melhorar o resultado. Isso tudo tem que ser, né, muito aberto, muito discutido, treinamentos, reciclagens, é fundamental, né, que haja esse conhecimento, porque realmente tem que estar todo mundo envolvido no processo, né? Eu, o Pedro, o Geraldinho, a gente não está sozinho nisso aí, né? Tem toda uma equipe da Fazenda envolvida aí no dia a dia, gerando esses números, então tem que ser realmente esse trabalho em equipe.
E eu vejo que não é uma questão de ser difícil, assim, é algo de realmente conseguir, né, demonstrar essa importância, toda a parte de gestão de pessoas, de reconhecimento do trabalho, né, da gente estar junto para resolver os problemas. Eu acho que com isso a gente consegue trabalhar bem, sim, esse conceito né, da gestão à vista, dos resultados e das metas na fazenda. Isso mesmo, legal, sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Karina. A pergunta da Joyce. Uma vez que a maioria dos nossos produtores são pequenos, tem alguma ferramenta tecnológica que seja acessível a eles? Exemplo, um pequeno produtor consegue pagar um sistema de resfriamento? Beleza, Joyce, obrigada. Então, a gente tem realmente essa questão de uma diluição de custos, né? Algumas vezes os equipamentos vão ter um valor fixo que talvez fique mais pesado para um pequeno produtor. Mas eu acho que eu vejo assim, né, que nem é tanto o ponto de não é acessível ou só é para grande produtor. Eu acho que todas essas tecnologias a gente tem que pesar o custo em relação ao retorno que ela pode dar para aquela fazenda. Né, avaliar caso a caso o potencial que existe para a tecnologia se pagar, porque isso sim é fundamental. E a gente pensar também que assim, tem também assim, toda a parte, né, de financiamentos bancários, de possibilidade para conseguir fazer esses pagamentos. Eu acho que é algo que a gente precisa, talvez, como cadeia, explorar melhor, né, para os produtores que têm aí um faturamento menor ao longo dos meses. Mas eu vejo que tem muita tecnologia que dá para aplicar, sim, e um exemplo grande é né, os próprios robôs para ordenha voluntária, que, né, hoje estão aí, a maioria das fazendas que tem robôs com ordenha voluntária são fazendas de aí até 110, 120 vacas. Então, acho que a gente consegue trabalhar isso bem aí dentro dessas fazendas também. Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Joyce. Temos mais uma pergunta aqui da Helena. Sou estudante de veterinária. Tem algum curso para que ficar mais tecnológica? Queria que seja um curso para ficar mais explorar cada vez mais essa tecnologia. Legal, Helena. Isso aí, tem que pensar lá na frente já. Hoje, assim, eu pensando aqui agora, não lembro de nenhum curso específico para isso, mas a gente tem muita informação, né? Essa pandemia aí trouxe para a gente uma enxurrada de webinars, então tem muita coisa legal, palestras que foram muito boas nessas áreas. A gente tem todos os canais aí, né? Canais que eu gosto muito para acessar informação, né? O Milk Point, a revista Leite Integral, sempre tem matérias aí super atualizadas. Então, acho que é realmente ficar atento aí ao que tá vindo na mídia e começar a trazer isso para dentro da escola de veterinária também, né? Demandar isso dos professores, levar perguntas, o que tem sido usado nas fazendas, como funciona. Eu acho que é legal vocês como alunos, levarem esse desafio também, né? Para a gente ir trazendo esse tema mais à tona na escola também. Eu falo escola porque a UFMG é escola de veterinária, então tem esse hábito, né, na faculdade. Sensacional. Pois é, né, Helena? Então, vamos aí nos aprofundar, vamos levar também essas discussões para dentro da universidade. E vamos lá para a pergunta da Fernanda Santana. Nem sempre quem faz as análises genômicas tem conhecimento sobre a produção animal. Como vocês lidam com isso? Beleza. Legal, Fernanda. Se eu entendi bem, seria o ponto de quem recebeu esses resultados não tem todo o conhecimento para poder lidar com o resultado, né? Assim, entender e aplicar aquilo. A gente, nas OETs, faz um trabalho bem grande com isso, né? Tem uma equipe dedicada, então, para analisar os números junto com o produtor, mostrar o resultado, explicar quais são os índices. Então, é um trabalho bem legal com né, meus colegas que têm muito conhecimento sobre genética, sobre genômica. Então, a forma de lidar com isso realmente é com, né, consultoria, com processos aí confiáveis, com pegar pessoas que entendem do negócio para caminhar com vocês, para que a fazenda possa usar bem os resultados que vão vir desse investimento.
Sensacional. Espero ter respondido a sua pergunta, Fernanda. E encerramos aqui, infelizmente, né? Eu digo infelizmente. Muito boa, né? O pessoal interagindo muito. Eu tenho só a parabenizar você, Bruna, e ao público, que, enfim, amadureceu muito essa discussão, deixou isso num nível bem elevado mesmo, e era isso que a gente buscava, né? É isso que a gente busca. Elevar o patamar para a gente buscar cada vez melhores soluções, trazer discussões cada vez mais pertinentes e levar tudo isso para o campo. Trazer produtividade, excelência, segurança, que é isso que nós, pessoas que trabalhamos com isso, né, nós que estamos lá no dia a dia, buscamos a cada dia. E aí eu abro o espaço para você, Bruna, para que você possa agradecer, enfim, para suas considerações finais. Joia, obrigada. Não, eu queria realmente agradecer ao Ideagri, Agromulher, pelo convite para estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da história da Brejo Alegre, né, trazer um pouco desse conhecimento. E parabenizar vocês pelo evento, foi muito bacana. Acho que, né, gostei muito de ver a interação do pessoal, a quantidade de perguntas, qualidade das perguntas. Então, obrigada novamente aí por terem me convidado para participar junto com esse time de peso que esteve aqui. E fico à disposição aí para quem quiser entrar em contato para aprofundar em qualquer tema, tirar dúvidas. Podem, por favor, fiquem à vontade aí para contactar pelos os números, os contatos que estão aí na tela. Sensacional. Nós que agradecemos, tá, Bruna? Agradecemos de coração. Eu, em nome da Ideagri e da Agromulher, que planejamos esse evento, organizamos tudo isso para que realmente as mensagens fossem transmitidas para o nosso público, e agradecemos também ao público que interagiu bastante. Eu também encerro aqui hoje a minha participação com vocês. Foi muito enriquecedor estar com essa troca, conhecendo um pouco mais do universo da pecuária leiteira, né? Eu que sou da área agrícola, então, de uma certa forma, me aprofundei mais e aumentei ainda mais o meu interesse, o meu amor pelo agro e o quanto as coisas estão interligadas, né? E não termina por aqui, tá, pessoal? Amanhã teremos o lançamento da 8ª edição do Boletim de Índice de Agro e do Leite Brasileiro. O índice é um benchmark, tá? É para que as fazendas leiteiras profissionais do Brasil possam aí ter conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido pela Ideagri. É indispensável para qualquer pessoa da cadeia produtiva do leite, tá, pessoal? Então, amanhã a gente conta com vocês aqui novamente para também fomentar essas discussões, também estar interagindo com o pessoal. Amanhã, quem vai conduzir essa discussão vai ser a maravilhosa Heloísa Duarte, da Ideagri. Além disso, o painel técnico vai contar com o Eduardo Ribeiro, que é referência mundial no assunto, diretamente do Canadá, e o Guilherme Pontes, né, super renomado profissional da Reagro. Então, pessoal, deixo aqui o meu abraço para vocês, lembrando que nós ainda estamos em meio a uma pandemia, então se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel, e acima de tudo, né, estamos aqui para desenvolver o nosso agronegócio, desenvolver a nossa pecuária leiteira e falar dessa necessidade da introdução e da diversidade dentro do nosso setor. Aguardamos amanhã vocês, um abraço e tchau, tchau.